Opa, aqui é o tio Marquinhos com mais um vídeo para você e hoje eu vou revelar um segredo que aconteceu comigo na minha carreira musical, na minha banda. Eu tinha uma banda quando eu era mais jovem, né, nos meus 20 e poucos anos, e a gente conseguiu fazer uma coisa que quase ninguém conseguiu aqui em Brasília, que foi ter uma receita, ganhar 20 mil reais, uma banda que faturava uma média de 20 mil reais por mês. E assim, para uma banda de crianças, vamos dizer assim, de pessoas que estavam começando a vida ali, aquilo era um valor bem alto, assim. E conseguimos cobrar cachês de 3 mil, então assim... E hoje agora eu vou te contar tudo, como é que eu fiz isso. Para você entender como é que faz alguma coisa dar certo, o item básico, a primeira coisa que você tem que pensar é em fazer uma coisa diferente, uma coisa que ninguém faz. E quanto mais coisas diferentes você faz, mais chances de ser muito bem pago por aquilo ou do seu projeto realmente alavancar, voar, né? E eu creio que um dos diferenciais daquela época que a gente fez foi uma banda que tocava um estilo muito variado, assim, era uma banda de pagode, porém de samba, pagode, mas a gente tocava música baiana, tocava forró, então era uma mistura muito grande de coisas e isso agradava, como é que eu posso dizer, um número maior de pessoas, né? Alcançava e agradava um número maior de pessoas. Então isso já começou a ser um diferencial que as casas noturnas, as boates, as casas de show começaram a ver na gente, né? Começou a ver que, cara, esses caras agradam muita gente, traz muito público, então logo é interessante para nossa casa. Então isso foi uma coisa que realmente foi um diferencial muito grande. Outra coisa é que a gente pensou de uma maneira, assim, a gente não investiu tanto na parte de qualidade. Na verdade a gente investia na qualidade assim, botava uns músicos que a gente chama a cozinha, né? Que eram músicos que ficavam por trás. Bateristas, guitarristas, baixistas, a gente botava eles com muita qualidade, os melhores a gente contratava, pagava muito bem por isso, porém, a nossa frente investia muito mais na questão do visual, na questão da apresentação, de danças, da performance, né, performance. E então isso foi uma coisa que realmente deu uma alavancada pra gente, porque as outras bandas se preocupavam muito em fazer aquele som todo ensaiado, muito bom, com notas só que o público não entendia aquilo. O público não entende muito bem o solo que você está fazendo, você músico, o cantor, aquela nota lá em cima, ele não entende, ele acha bonito, mas assim, fica um pouco perdido, assim, não é uma coisa que você, por exemplo, se você quiser saber o valor real disso, é só você perguntar para ele, quanto você pagaria mais por esse agudo que eu dei, ou esse arranjo? O povo paga por música, composição, que é um outro ponto que a gente investiu, música autoral. Quando a gente lançou nossa primeira música autoral, eu posso dizer que nosso cachê pulou de R$400, a gente ganhava R$400 a banda, dava para pagar os músicos, nessa época a gente nem tocava com banda completa, tipo bateria, baixo, nem tocava com tudo isso, tocava com poucos instrumentos e dava mais ou menos para pagar o instrumento, os instrumentistas, né? Os músicos que tocavam com a gente. E então quando a gente lançou a nossa primeira música autoral e quando deu esse salto no cachê, a gente começou a entender que realmente assim é um conjunto de coisas. Tem vários músicos, amigos meus, que eles ficam chateados comigo por esse comportamento de eu falar, cara, não tem que jogar todas as suas forças, todas as suas energias na música. A música é importante, porém tem todo um complexo, todo um ecossistema girando em volta que você precisa prestar atenção, entendeu? Então assim, se você pega e faz só a parte da música, toca bem demais em cima do palco, acaba que quando você vai e fala assim, agora eu vou vender meu show, e aí? Você não tem uma foto artística, você não tem um site, você não sabe o valor que você pode cobrar, você não fez uma pesquisa de mercado, você não sabe o que seus concorrentes estão fazendo e você não tá, entendeu? Então assim, eu me preocupei tudo com isso, eu fiz uma análise de mercado, tem uma técnica que chama análise SWOT, que é ameaças e oportunidades. Eu fiz isso. Você já imaginou uma banda fazendo análise SWOT, um planejamento estratégico? Pois eu fiz e deu certo. E hoje é uma coisa que eu prego muito e eu falo muito para os meus artistas, inclusive agora que a gente está numa fase de
renovação da escola de artistas e estamos passando para essa parte mesmo de planejamento. Eu quero gerar resultado. Eu já falei em outros vídeos sobre gerar resultado, eu já falei, se você faz um trabalho e não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer resultado serve, você vai ficar chateado ou vai ficar insatisfeito porque você não tinha mensurado, você não sabe onde você quer chegar. Então eu acho que a minha banda, ela, na época, ela conseguiu se dar muito bem por causa disso. Uma coisa que eu queria falar hoje, que talvez você nunca tenha escutado, ou tenha escutado alguém falando, mas que tá rodeando você sempre, pessoas estão usando, que são armas da persuasão, são os gatilhos mentais. Você já ouviu falar em gatilho mental? Pois é, os gatilhos mentais, eu até anotei alguns aqui. Eu vivo, por ser empresário, eu vivo isso todo dia. Então, todo dia eu aplico gatilhos mentais nos meus clientes, no meu público, nos meus artistas, porque isso faz o meu trabalho ser valorizado, isso faz o meu trabalho ser visto de outra maneira. Então aqui eu separei alguns aqui, por exemplo, o gatilho mental da escassez, o gatilho mental da urgência, o gatilho mental da reciprocidade, o gatilho mental da prova social e da prova, eu vou explicar depois, o gatilho mental da autoridade, o gatilho mental da história e o gatilho mental do evento. Então são alguns gatilhos mentais que eu separei, tem muitos outros. Eu já vi pessoas falando que tem mais de 30, mais de 50. Pessoas até inventam gatilhos mentais. Eu não duvido que funcionem. Cada dia a gente vai descobrindo coisas novas. Agora eu vou explicar rapidinho como funcionam esses gatilhos mentais. Então, como eu anotei aqui, eu já vou continuando daqui. Então, gatilho mental da escassez. Gente, diamante. O diamante é uma pedra rara, mas é uma pedra que não serve pra nada. O ouro, por exemplo, você derrete, você faz anel, faz tesoura, faz berço, faz banheiro, faz o que você quiser com carro. Até carro de ouro já fizeram. Então, tem uma utilidade. O diamante não. E vale mais do que ouro. Por quê? Porque eles fizeram todo um esquema de segurar as pedras, para as pedras valerem mais, para ficarem raras, valiosas. E a carreira do seu filho tem que ser do mesmo jeito. Ela tem que ser escassa, ou seja, você tem que segurar, você não pode sair oferecendo a carreira do seu filho. Você tem que trabalhar na divulgação dele para ele se tornar um produto valioso, uma coisa bem lapidada e você conseguir gerar resultado com isso, tá? Então esse é o gatilho mental da escassez. Da urgência. Quando você bota um prazo, vira urgente. De tal a tal dia, desconto. De tal a tal dia, oportunidade. De tal a tal dia, show. De tal a tal... Então, escassez é um gatilho poderosíssimo. Então, use isso na carreira do seu filho. Não deixe que as coisas estejam disponíveis a todo momento. Bota prazo. De tal até tal dia ele pode fazer isso aqui, porque depois ele vai viajar, ou então ele está fechado para replanejamento. Então, gatilho mental da urgência. Reciprocidade. Quando a gente dá uma coisa, isso é do ser humano. Quando você dá uma coisa para alguém, é natural do ser humano ele te devolver aquilo. Então, esse é o gatilho da reciprocidade. Ou seja, antes de você pedir alguma coisa, seja um look, uma roupa, uma gravação, qualquer coisa, um desconto, dê alguma coisa em troca primeiro. Isso eu tenho feito na minha carreira, na minha vida, no ClipTube e tem funcionado muito. Primeiro eu mostro o serviço, depois eu cobro, depois eu peço de volta, depois eu peço um depoimento, depois eu falo, me diz aí o que você achou no meu trabalho, entendeu? Mas antes você tem que fazer por onde, depois você pede. Próximo, vamos pro próximo. Prova e prova social. Hoje em dia, eu já vou até vincular isso aí com o gatilho mental da autoridade. Hoje em dia o que vale não é o seu currículo. Eu me formei em Harvard, vamos supor um programador de jogos. Importa qual jogo você fez, quantos downloads. O download, a quantidade de download é a prova social, que é prova de que muitas pessoas baixaram o seu vídeo, ou muitas pessoas assistiram o seu clipe. Isso é prova social. Então a autoridade, ela não é onde você estudou. Eu fiz música no conservatório não sei da onde, mas meus vídeos têm 30 acessos, é minha família que assiste. Agora tem uma pessoa que não tem e tem 10, 20, 30, 200 milhões. Né? Então assim, isso é o que manda. Autoridade, só que a autoridade ela é vista em audiência, quanta audiência você gera. E eu vou pro último agora, existem milhões de gatilhos mentais, mas hoje esse vai ser o último, gatilho mental da história.
é do ser humano, isso aí, a sua mãe, a minha mãe, todas as mães contavam histórias pra gente dormir, os pais contam até hoje, contavam. Então, assim, o gatilho mental da história é uma coisa que conecta. Quando eu falo, olha, gente, vou contar uma história aqui, o cara já estala, já começa a prestar atenção. É do ser humano. Então, a música, ela pode ser contada através de história, ou seja, não, desculpa. Então, a história, ela pode ser contada através de uma música. Então, é poderoso você usar uma história dentro de uma música. A música já é uma coisa que encanta. Imagina vinculada a uma história. E ainda mais se for uma história verídica, uma história bem contextualizada, uma composição vira um sucesso, viram coisas lindíssimas. Pessoas não gostam, mas eu vou até citar um exemplo. Por exemplo, histórias igual da Marília Mendonça. Eu sei que conta assuntos meio estranhos, mas você vê que a música é bem encaixada, então isso traz audiência. Então, é uma coisa que tem que se preocupar. Bom, eu vou falar de 4 livros agora que realmente transformaram muito, mudaram muito a minha vida. Um deles foi Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro ele fala de coisas que, para você melhorar como ser humano, né? Visualizar, se autorresponsabilizar. Visualização é o seguinte, para você conquistar um sonho, você precisa já imaginar ele, se imagina nesse sonho. E como é que no meio desse caminho vão ter percalços, vão ter buracos que você vai tropeçar, mas você vai continuar sempre em frente. E ele vai te ensinar a se autorresponsabilizar. Às vezes acontece alguma coisa que você sempre bota a culpa no outro. Então assim, mesmo que a culpa seja mesmo da outra pessoa, se você tem a chance de evitar aquilo, então se autorresponsabiliza, fala, da próxima vez eu não vou deixar nem chegar naquele ponto, eu não vou deixar isso acontecer, entendeu? Então esse livro fala muito disso, é muito bacana, entre outros são 7 hábitos, eu falei agora de 2, né? Então assim, seria muito legal você ler para saber desses hábitos, com certeza você vai se tornar um ser humano muito melhor ao final dessa leitura. Bom, outro livro que eu peguei foi O Toque de Midas. Hoje em dia você tem que encarar a carreira do seu filho como uma empresa, e toda empresa ela tem a sua marca forte, tem que ter a sua marca forte, tem que ter um operacional bom, tem que valorizar o seu produto, saber se vender. E esse livro ele me deu uma base muito grande de venda, uma base muito grande para saber valorizar a minha marca, o meu nome, criar um nome. Como você vê o Cliptube, a gente trabalha em prol de um nome, de uma marca, não é de dinheiro. O dinheiro é aquele negócio, hoje você tem, amanhã você não tem, agora a marca fica. A marca fica. Então hoje, a partir de agora, você comece a pensar na carreira do seu filho, do seu pequeno. Ah, mas ele tem 6 anos, não importa. Se você quer se ele gosta de cantar em público, gosta de se apresentar, ele gosta de subir num palco, você tem que pensar dessa maneira. Ele é uma empresa e esse livro vai te abrir muito a cabeça de como pensar. Bom, outro livro que eu li, que eu gostei muito, foi o Foco, do Daniel Goleman. Que eu, por ser uma pessoa muito hiperativa, como a maioria das crianças, eu sempre tive essa dificuldade de focar. Eu tinha um déficit de atenção. Então, o livro Foco, ele te dá diversas técnicas, ele mostra estudos de caso em faculdades, com crianças, com adultos, e ele me deu uma maneira, assim, de concentração muito maior. Eu acho que o livro a gente não pode parar de ler nunca, né? O livro, ele já leva você à concentração, já leva você a ser uma pessoa mais focada no que você está fazendo ali. E esse livro, são 400 páginas, se eu não me engano, 300, não sei quantas, mas assim, eu li ele de cabo a rabo e me fez uma transformação muito grande na minha vida. Por isso que eu gostaria de indicar a vocês, tanto para o seu autofoco, quanto para você educar o seu próprio filho ou sua própria filha. Bom, e o último livro que eu vou falar hoje, tem vários livros, mas esses que eu separei foram os que vieram à minha cabeça. Primeiro, quando eu pensei em 4 livros, eu pensei nesses 4 e achei que deveria falar para vocês. Um desses livros, ele chama-se The Fast and Slow. The Fast and Slow, ele trata de duas maneiras de pensar do ser humano. O ser humano ele só pensa de 2 maneiras. Ou rápido ou devagar. Quando você pega um número 937 vezes 654, a sua mente automaticamente ela trava. Você tem que botar no papel, você tem que calcular aquilo. Agora, quando você vê uma roupa ou alguma coisa, um produto de R$1.000 na promoção por R$199, na mesma hora tua cabeça ela começa a girar rápido para possuir aquele produto, para comprar, para adquirir. Então, a maioria das coisas funciona nesse pensamento rápido e devagar. Ou seja, foi um livro que me deu um pensamento, me deu
como eu posso dizer, me deu uma base muito forte para conseguir tomar decisões mais assertivas, sem errar, sem me precipitar. Então esse é um livro bem bacana para a gente ler, para a gente fazer essa reflexão. Então se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, diz o que você achou, compartilha se você achar que esse conteúdo ele pode ajudar outras pessoas, que eu acho que pode. E é isso, minha intenção realmente é essa, é ajudar o seu filho, a carreira do seu filho, a alavancar, aí quanto mais alto, melhor. E espero que eu esteja conseguindo. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.